Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador, procurando nesse canal Condomínio Saudável trazer questões do dia a dia dos nossos condomínios e sempre procurando estimular a negociação, o diálogo e a mediação. Hoje vamos tratar de obras nos condomínios. Inicialmente, nós temos as obras de mera manutenção que são previstas no orçamento anual. É indispensável que haja essa rubrica, porque obras existem a cada dia, somente nos prédios mais antigos, há sempre necessidade de uma pequena obra daqui e dali de manutenção, e não tem sentido levar esse assunto para a Assembleia, senão engessa muito o condomínio. Então é previsto no orçamento, tem uma rubrica determinada para obras de manutenção. Com relação a obras de maior vulto, nós temos as voluptuárias, as necessárias e as úteis, previsto no artigo 96 do Código Civil. Voluptuária é uma obra de mero embelezamento, é uma melhoria de uma portaria que está antiga, que vai ser feita uma reforma, enfim, um jardim que precisa às vezes de uma reforma e o valor é alto, então uma piscina nova ou uma reforma grande de uma piscina, enfim, são obras de embelezamento que não são necessariamente obras nem úteis, nem necessárias, mas vão de mero embelezamento. Nesse caso, o Código Civil exige maioria de 2/3 de todos os condôminos. Depois temos as obras úteis, que o Código menciona maioria. Né? O que é obra útil? É aquela que vai melhorar um determinado espaço, vai melhorar uma determinada área, da utilização às vezes precária e pouco usada em um determinado espaço, há uma melhoria. Por isso se chama obra útil, que vai melhorar, de um modo geral, aquele espaço. O Código fala em maioria, e alguns intérpretes da lei, né, e até algumas sentenças judiciais, falam em maioria absoluta, e eu discordo porque quando o Código ou a Constituição Federal, qualquer lei, fala em maioria absoluta, ela deve escrever maioria absoluta. E quando fala em maioria, no meu modo de entender, é maioria simples. E não teria sentido uma obra voluptuária, sim, 2/3, e uma obra útil que vai melhorar um determinado espaço, ter metade mais um de todos os condôminos, que seria a maioria absoluta. Eu acho que a interpretação mais correta é a maioria simples. E obras necessárias são aquelas indispensáveis. É um vazamento de uma caixa d'água, é um motor que teve uma pane, né? Um elevador que também parou repentinamente, e a necessidade de uma obra emergencial, né? Uma obra urgente, e que não há tempo útil de convocar uma assembleia, então não há necessidade, né, enfim, de fazer uma convocação prévia e tudo mais, a não ser quando não existe o recurso em caixa, né, e aí a necessidade de fazer uma assembleia com urgência. Mas essas obras necessárias, elas muitas vezes são feitas e depois, quando é o caso, ratificadas. E pode ser feito até por um condômino quando o síndico, quando a administração ficar omissa. Então essas são as obras necessárias que não dependem de quórum. E se for levado à Assembleia, seria, evidentemente, quórum da maioria simples. Existe também a necessidade de se definir o que é a obra que vai exigir uma despesa, um pagamento, uma cota ordinária ou extraordinária. O Código Civil e a Lei 4591 não prevêem o que é uma despesa ordinária ou uma despesa extraordinária. Isso tem importância, tem relevância quando nós estamos tratando de um imóvel alugado, porque as despesas extraordinárias competem ao locador e as despesas extraordinárias ao locador e as despesas ordinárias ao locatário, ao inquilino. Então nós vamos encontrar a definição de despesas ordinárias e despesas extraordinárias na Lei do Inquilinato, no artigo 22 e no artigo 23 da Lei 8.245 de 91, que define de forma detalhada, né, o que seria despesa ordinária e o que seria despesa extraordinária. Ali vai se aplicar para obras necessárias e principalmente para obras emergenciais, porque muitas vezes aquela obra de mera manutenção, ela vai ser inserida nas despesas ordinárias, então ela não seria objeto de pagamento pelo inquilino.
Então, há determinadas situações, por exemplo, uma manutenção de um elevador, uma mera manutenção, é despesa ordinária, mas a reforma de um elevador com valores mais elevados passa a ser uma despesa extraordinária. Enfim, há um detalhamento, né, de o que é despesa ordinária e o que é despesa extraordinária. Embora um dos autores da lei, Silvio Capanema, no seu livro sobre alocação, ele diz que essa descrição não é exaustiva, ela é mais exemplificativa. Muito bem, então é importante ter em mãos sempre, quando se vai levar ou não para o inquilino essa despesa, os artigos 22 e 23 da Lei 8.245, Lei do Inquilinato, já que o Código Civil e a Lei 4591 não especificam no detalhe este ponto. E, finalmente, vamos tratar do assunto que é mais polêmico ainda, que são as obras internas nas unidades. Muito bem, muitas pessoas têm aquele conceito de que ninguém entra no meu apartamento, eu tenho a liberdade aqui, né, da privacidade, então eu não admito e tudo mais, e não quero dar satisfação. Todavia, quando você mora numa comunidade, somente num condomínio, você tem que dar satisfação sim, porque muitas obras podem interferir na estrutura, na segurança da edificação. Nós já tivemos casos, né, em várias cidades do país, de prédios que foram abaixo em função de obras irregulares, obras que afetaram as vigas, que afetaram a estrutura e que vieram a prejudicar todo mundo, né, por causa de uma pessoa, por causa de uma, duas, três pessoas, então com excesso de carga, com excesso de peso. Então há necessidade sim de se fazer seguir nessas normas. Nós temos a norma principal, que é o NBR 16280 de 2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Essa norma deve ser seguida rigorosamente e, a meu ver, inserida nas convenções de condomínio ou nos regulamentos internos, porque é necessário realmente que os condôminos tenham a consciência de que uma obra dentro do seu apartamento pode afetar toda uma estrutura, né, do prédio. E qualquer obra assim, por exemplo, vai fazer uma pintura, aí não há necessidade, mas vai mexer em parede, vai tirar uma janela, ou vai fazer uma nova janela, vai mexer na varanda, vai tirar enfim, derrubar uma parede para ampliar um espaço. Tudo isso, há necessidade de ter um projeto aprovado, né, com ART do engenheiro ou RRT do arquiteto, levado ao condomínio, o condomínio ter ciência, o condomínio vai estabelecer hora de saída e de subida de material, de empregados daquela obra, dos operários, e vai também comunicar aos demais condôminos da realização daquelas obras, porque muitas vezes há necessidade de interromper o fornecimento de água, né, ou de gás, por causa de uma determinada tubulação que vai ser mexida, que vai ser trocada, e também a questão do barulho, né, o cuidado, poeira, com o entulho, né. Então tudo isso deve ser regulado, a meu ver, ou na convenção, ou então no regulamento interno, com o capítulo das obras internas. Com isso, facilita, né, o diálogo, o entendimento e a harmonia, porque realmente uma obra em cima do meu apartamento sempre é uma coisa que chateia, né, que perturba, né, independente do horário. Às vezes o horário é o normal de uma obra, 9, 10 horas da manhã, mas às vezes o excesso de barulho, né, e poeira e tudo mais vem a prejudicar. Então, por isso, deve haver, a meu ver, né, uma norma dentro da convenção ou dentro do regulamento interno, disciplinando esse tipo de obra interna. Com isso, nós acreditamos que haverá sempre mais harmonia e também mais segurança para os condôminos. Foi atribuída, por essa norma da ABNT, né, uma atribuição, uma responsabilidade muito grande para o síndico. O síndico passa a ser, embora não engenheiro, a maioria das vezes, ele passa a ter essa responsabilidade. Ora, o síndico e a administração de modo geral. Então, cada um tem que colaborar, né, nesse sentido. Não ter aquela visão individualista de que não entra no meu apartamento, que eu não tenho que dar satisfação. Não. Se mora em condomínio, realmente tem sim que dar satisfação. Muito obrigado pela atenção. Eu peço novamente que se inscreva no meu canal
e fico à disposição para qualquer consulta. Muito obrigado, um abraço a todos.